Estamos ao vivo. Pode começar. Obrigada, Daniel. Boa noite para quem nos assiste, né, nessa última apresentação do dia. Mais uma vez eu me apresento, eu sou Luciana Percice Nogueira Prete, professora do setor de francês da UERJ, e vamos agora passar a gravação da entrevista. Ultimamente nós temos gravado as entrevistas porque os nossos entrevistados são escritores, são tradutores, são pessoas com agendas muito complicadas, então tem funcionado esse esquema de uma gravação que se faz de acordo com a conveniência do entrevistador e do entrevistado, e agora, então, nós vamos passar para 50 minutos de uma entrevista com a tradutora e escritora Rosa Freire da Aguiar, autora de Sempre Paris, Prêmio Jabuti de 2024, e ela vai ser apresentada pelo entrevistador. Então, eu vou apenas apresentar o entrevistador para vocês, que já participou do Serifrão algumas vezes. É o Carlos Eduardo Souza Queiroz, professor de língua portuguesa da Rede Pública do Estado de São Paulo. Ele é editor-chefe da revista Intermitências, Revista Brasileira de Estudos Prustianos, e do Proust Brasil, no Instagram. Também no Instagram, é um dos editores da Biblioteca Ligiana, ao lado de Tamlin Granham e Newton Rezende. A entrevista está muito bonita, e eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Boa entrevista e até mais tarde no encerramento. Boa noite a todos. Sou o Carlos Eduardo, professor de língua portuguesa na Rede Estadual Pública de São Paulo, também editor da revista Intermitências, Revista Brasileira de Estudos Prustianos, e dono do perfil Proust Brasil. Hoje nós estamos aqui, né, com a Rosa Freire da Aguiar, ilustríssima tradutora, né, conhecidíssima pelas traduções de Balzac, Céline, Proust, Montaigne, tem vários autores franceses que ela verteu para a língua de Machado de Assis. E nós estamos aqui, então, para conversar um pouquinho sobre o seu livro, Paris, Crônica de uma Cidade, e seus escritores e artistas, que foi ganhador do Prêmio Jabuti em 2024, né, do livro do ano e livro de crônicas. Rosa, boa noite, né, obrigado por aceitar. Boa noite, Carlos, obrigada a você. Obrigada a você pelo convite, muito prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho. Prazer. Aproveito também para agradecer a professora Luciana Percice, que me convidou para poder fazer essa entrevista com a Rosa, conversar um pouquinho sobre o seu livro, né, ganhador do Jabuti, e também um pouquinho sobre o seu processo de tradução e algumas traduções que nós temos aí na nossa língua, certo? Sempre Paris, Crônica de uma Cidade e seus escritores e artistas, como jornalista cultural, com um apreço especial para entrevistas que desvendam a alma de uma obra e trajetória do seu criador. Sinto-me honrado em ter a sua entrevista, uma conversa com você, Rosa. Sempre bom te ouvir, muito generosa. Sempre Paris, ao mesmo tempo, é um documento histórico, jornalístico, um exercício de memória afetiva, né? Sua carreira como correspondente internacional em Paris nos anos 70 e 80 combina a sua maestria como tradutora e oferece uma perspectiva única. Aqui vai algumas questões, umas perguntas que eu tenho para fazer a você, Rosa, sobre esse livro e como foi todo esse processo. O livro que ganhou a categoria de crônicas, o livro do ano, resgata as memórias de uma Paris vibrante, né, os cafés, as grandes questões políticas que você viveu, que você participou. Tem 21 entrevistas com figuras incontornáveis, e eu gostaria de saber qual que é a grande diferença, na sua perspectiva, entre a Rosa correspondente, lá nos anos 70, 80, que vivia em Paris todos aqueles fatos, e a Rosa cronista, a Rosa de agora, de hoje, e que revisita tudo isso para organizar esse livro. Né? A distância do tempo alterou alguma percepção em relação àquela época, aquilo que você viveu? Olha, Carlos, eu acho que você falou tudo agora, é a distância do tempo. Exatamente, falando em Proust, né? A gente volta sempre ao tempo. Claro que era um momento diferente, quer dizer, eu tinha uma profissão diferente, como jornalista, e sobretudo na França, que é um país, em Paris, que era realmente ali, aqueles anos 70, 80, foi de muita efervescência cultural, política, foi um momento em que a França mudou, estava em mutação em vários pontos de vista, e também do ponto de vista da política, porque quando eu, por exemplo, eu estava na França, quando o François Mitterrand foi eleito,
E a França estava tendo governos de direita fazia 40 anos, desde o final da guerra. Então, de repente, veio um governo de esquerda, com todos os projetos maravilhosos, e houve realmente muita coisa boa, muita coisa maravilhosa. Isso deu também uma nova efervescência. Agora, o que eu acho de diferença de mim mesmo, que eu quero te dizer, é que hoje eu faço um trabalho muito mais, eu quase diria que é o silêncio, né? Porque eu trabalhava, quando eu penso nisso, eu trabalhava na França, em torno de uma barulheira, eu tinha telex, cheguei a ter telex na minha casa, que era um barulho, não sei se você chegou a conhecer essa maquininha infernal, era barulhentíssima, e a gente falava no telefone, não tinha, né, dizendo tudo isso, tempos pré-internet, né, falava no telefone o dia inteiro, saía, faz entrevista um, outro e tal, era uma vida muito agitada. Agora, ao contrário, como fazendo trabalho de tradução, de edição, é um trabalho muito solitário. Eu estou aqui diante da tela do computador, quieta. Se eu estou traduzindo, tem um livro ao meu lado em papel, ou, de modo geral, em papel, eu prefiro papel, coisa do PDF para traduzir, não acho bom. E, então, eu tenho isso também, quer dizer, mas são 2 momentos da vida, né? Foram 2 momentos da vida, o atual persiste, mas eu acho que aquela agitação toda que eu vivi em Paris, e como, quer dizer, pelo fato de estar em Paris, pelo fato da minha profissão, isso realmente está, de certa forma, são águas passadas, né? E aí agora é outro tipo de trabalho. Dito isto, eu, como pessoa, eu acho que, claro, todo mundo muda com a idade, eu mudei também, com toda certeza, mas mais ou menos eu continuo a mesma pessoa, né? Imagino, espero, né? Ih, está chegando o lixo, eu espero que não seja muito barulho. Uma coisa também que me chamou muita atenção foi quando você vai falar sobre o momento que teve o golpe no Chile, né? E você estava em Paris e viu ali o Partido Comunista Francês, que me trouxe a lembrança de meu pai, distante e calado, companheiro de route do PC brasileiro. Foi também ali que tive a primeira mostra desse direito sagrado dos franceses, manifestar-se nas ruas, nos jornais, diante do rei, do policial, do padre. Primeira lição de cidadania. Você acha que nós brasileiros não tivemos ainda essa lição de cidadania? Ou que falta para a gente ter essa lição de cidadania dos franceses? Olha, é complicado, viu, Carlos, porque, de fato, nós temos aqui momentos, digamos, mais emblemáticos, como houve agora no fim de semana passado, o Brasil inteiro se manifestou contra aquele projeto indecente da Câmara dos Deputados, contra a proposta de anistia aos golpistas, enfim, candidatos e efetivos golpistas de Rio de Janeiro, mas a França tem essa coisa de se manifestar, de ir para a rua, de gritar. Eu me pergunto se é um pouco herança da Revolução Francesa. Talvez seja aquele final do século XVIII, início do século XIX, praticamente boa parte do século XIX, foi um século de muita manifestação, de muita da primeira comuna, da segunda comuna, das repúblicas, depois da volta do segundo reinado, do império. Enfim, tudo isso levou os franceses a se manifestar muito. E eles têm, de fato, essa coisa. Não à toa, viu, Carlos, eu falo isso, acho que em algum lugar do livro, a palavra reclamar, o verbo reclamar, na alta tem dezenas de sinônimos, quer dizer, isso tem algo a ver com o povo? Eu acho que tem. Quer dizer, por que você cria tantas palavras para todas elas querem, no fundo, dizer reclamar? Você reclama de tudo. É engraçado, às vezes o francês reclama porque o tempo virou, se está sol reclama, se está chuva reclama, se começa o horário de verão reclama, se volta o horário de inverno reclama. Tem uma espécie de uma cultura assim, reclamona, digamos assim. E isso leva as pessoas sempre, muito, a ir para a rua. Eu já vi manifestações em Paris, muito impressionante, há pouco, faz muito, lá para 2022, por aí, eu estava em Paris, curiosamente, passando diante de uma livraria, e estava ali uma manifestação a favor da presença dos ursos, não nos Pirineus, do lado de lá, do lado dos Alpes e já dos Apeninos, já indo para o outro lado da Itália. Então, era uma manifestação que podia ter 80 pessoas, não tinha mais do que isso, a favor da permanência dos ursos podendo andarem soltos pela montanha. Bom, não deu. Engraçado que eu estava com o embaixador, por acaso, eu estava saindo de uma livraria ali no Quartier Latin e encontrei o embaixador Celso Amorim.
ele estava em Paris, por acaso, ele e a mulher Ana Maria, e eu digo, olha, Celso, está vindo aqui uma manifestação a favor dos ursos. Bom, a gente achou graça e tal, não sei o quê. Não deu uma hora, apareceu a contrária, a que era contra os ursos. Então, os ursos têm que estar... Esse é um problema na França, quer dizer, é um problema que, como você pode imaginar, até porque eu estava em Paris, a cidade onde não tem urso, só no Jardim Zoológico, você pode imaginar que não é um problema tão premente, tão visível, né, para os parisienses, digamos. Mas estavam lá os parisienses e alguma associação em defesa dos ursos ou contra os ursos, isso também tem muito na França, se manifestando na rua. Foi quase uma curiosidade, porque no mesmo dia, na mesma tarde, veio uma e depois veio a outra. E cada um com argumentos. Eu confesso que eu comecei a ouvir os argumentos do pessoal que era a favor dos ursos. Eu digo, legal, gostei da ideia dos ursos e tal, soltos, andando. Daqui a pouco vem a de contra os ursos. O contra os ursos é porque os ursos saem de noite e, de repente, começam a comer as ovelhas que estão ali, enfim, que também não podem ficar presas a noite inteira. Então, o dono da ovelha, digamos, tem que, o dono da cabrinha, do que for, tem que soltá-lo um pouco de noite, ela solta e vem o urso e come. E chega de manhã, tem 3, 4, 5 cabras, ou ovelhas, ou o que for, novilhos, mortos, porque veio o urso. E, ao mesmo tempo, o urso também não pode ficar confinado. Então, é muito engraçado isso, quer dizer, você vê, mas isso reflete, no fundo, uma espécie de uma capacidade de organização muito grande na França. Aqui nós temos menos, eu acho. Aqui precisa chegar a um ponto tal que aí realmente é tão escandaloso ou é tão necessário aquilo pelo qual a gente vai brigar na rua e gritar na rua que a gente acaba se manifestando. Mas é evidentemente menos. Agora, se é um problema de cidadania ou não, é difícil dizer, porque nesse meio tempo apareceram as redes sociais, né, com muita força. Então, tem muita... Eu mesma conheço, e eu mesma faço um pouco isso. Provavelmente você também. A gente se manifesta, às vezes, em redes sociais. O que pode dar certo e pode não dar. Quer dizer, a rede social você precisaria ter um mundaréu de gente para chegar a um efeito, digamos, de uma manifestação na rua. Eu ainda acho que as da rua são mais impactantes, digamos assim, do que as da rede social. Mas não sei, porque você pega esses influenciadores que têm 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores, isso tudo é muito impressionante também, né? Eu acho que isso mudou, mas eu não sei se necessariamente é um problema de cidadania, mas para mim, pelo menos, eu que vivi na França há muitos anos, para mim é uma cidadania um pouco mais abaixo, quer dizer, essa de redes sociais, porque eu acho que você estar presente na rua é muito mais importante, muito mais impactante, né, digamos assim. Sim. Pensar na rua, pensar na nossa cidade, em Paris, né, que é a personagem central desse livro, gostaria de saber de você como que foi esse processo de equilibrar as crônicas que cobriam eventos e entrevistavam pessoas, né, importantes como Roland Barthes, Georges Simenon, Simone Weil, enfim, como que você conseguiu, então, equilibrar essa ideia de trazer essas entrevistas, né, e um pouco mais da sua vida privada com Celso Furtado, por exemplo? Olha, no início, na verdade, a ideia era só publicar as entrevistas. E isso eu explico rapidamente, porque eu estava na França no momento da pandemia e já estava praticamente com um pé dentro do avião para vir para o Brasil. E aí veio o confinamento, foi muito forte o confinamento na França, o primeiro e o segundo, acho que até o terceiro, foram muito fortes. Realmente eu não podia sair, mas você podia fazer, era um passeinho até que 300 metros da sua casa. E mesmo assim, com uma autorização que você baixava por um aplicativo do Ministério do Interior, ou seja, da polícia, né? E que tinha lá todos os dados, a que hora você vai sair de casa, 5h15, então você tem que voltar às 5h18, era tudo assim, tudo, né? E tinha as ruas absolutamente desertas, e com isso, curiosamente, os ratos voltaram a aparecer, e também tem esse outro lado, as gralhas reapareceram, davam voos rasantes pela cidade, foi um momento de muita tensão. E nesse momento eu achei essa bendita caixa, que era uma caixa de papelão, com entrevistas que eu tinha feito, e ali tinha de tudo. Tinha entrevistas que eu tinha mandado pelo Telex, eu tinha cópia, o papel do Telex, curiosamente, ao contrário do papel do fax, que também já acabou o fax, né? Ele durava, quer dizer, eu tenho um Telex daquela época, de 40 anos atrás, que a letra está pretinha, ela não mudou. E então tinha matérias que eu tinha mandado pelo Telex, entrevistas, tinha entrevistas que eu tinha ainda
batidas à máquina, a velha máquina de escrever, que eu tinha cópia do papel das laudas, como se chamava, das revistas. Tinha também já algumas publicadas que alguém do Brasil tinha me mandado, já tinham saído. Eu aí comecei a ler aquilo, estava com tempo, estava já traduzindo Proust, mas com tempo, e fui lendo, e, na verdade, Carlos, o que eu fiz foi pegar as que, a meu ver, resistiram mais ao tempo. Quer dizer, eu dou um exemplo, por exemplo, o Cortázar. Quando eu entrevistei o Cortázar, em 78, claro que ele era conhecido no Brasil, mas não era, nem de longe, conhecido como ele é hoje. Os livros do Cortázar tinham, talvez um ou dois já tinham saído aqui só. Quer dizer, hoje em dia o Cortázar tem a obra praticamente completa aqui no Brasil, se é que não é completa, completíssima. Mas na época não era. Então, a entrevista com o Cortázar, que eu tinha feito há tantos anos atrás, curiosamente, quando eu peguei nela de novo, lá para 2022, 2021, em torno da pandemia, eu vi que o Cortázar tinha resistido ao tempo, digamos assim, a passagem do tempo, né? Então, era uma entrevista interessante. Quer dizer, na verdade, eu fiz uma seleção, eu peguei só as entrevistas que eu tinha feito no exterior. Todas que eu tinha feito no Brasil antes não entram nesse livro. E peguei as que eu achava que tinham, digamos, declarações e reflexões dos entrevistados que tinham mais perenidade, quer dizer, elas continuavam a ter um interesse grande. Eu lendo, eu me pus assim na posição de leitor, não de entrevistadora lá de trás. E aí eu vi que algumas realmente resistiam ao tempo. Então, foi essas que eu escolhi. E foi um pouco isso, quer dizer, em princípio, esse é um livro só de entrevistas. Eu mandei para a editora, fiz a tal da seleção, tive que trazê-las todas, porque, claro, que todas elas eram pré-internet, eu tive, né, que digitar tudo novamente no computador, elas passaram a ser digitais agora, e eu mandei para a editora, e a editora gostou. E disse, faça, então, talvez digamos, uma contextualização e tal, não gosto muito dessa palavra, mas, enfim, das entrevistas. E aí eu comecei a fazer, e aí, Carlos, você começa a fazer e vai indo, né? Vai indo, e vai lembrando, uma coisa puxa a outra, e vai lembrando. E quando eu abri o olho, tinha 100 páginas, eu acho, de texto meu, mais ou menos 100 e poucas páginas. Mais ou menos o livro é metade, né? Metade desse texto meu inicial e a outra metade das entrevistas. Aí ficou aquele conjunto que é um pouco, eu sei que é um pouco raro, porque, não, enfim, ou eu faria as entrevistas, ou eu faria só um livro de memórias, digamos. Não era bem o caso, quer dizer, tem muita coisa que eu não pus no livro. Eu me lembrei, talvez, um pouco das coisas que mais me marcaram. A Paris, da época que eu conheci, depois as minhas matérias, que eu fiz muita matéria de política internacional e de cultura, e basicamente é sobre isso que eu falo, dos momentos que, para mim, foram momentos importantes dessa cobertura, né, de política internacional na França e em outros países, no Oriente Médio, na Polônia, enfim, a coisa do Irã, quer dizer, foi mais ou menos essa a ideia do livro. Sim, sim. Uma outra coisa que eu fiquei pensando, né? Sempre Paris sugere uma permanência, né? O que faz com que aquela Paris dos anos dourados do jornalismo ainda habite e que dela persiste ainda em você hoje? Eu não sei eu acho que Paris é uma cidade curiosa, porque eu acho que cada um tem a sua Paris, né? Quer dizer, certamente, inclusive a Paris que eu tive lá quando eu cheguei, eu também estava num nível de expectativa muito grande. Eu estava saindo do Brasil para começar, digamos, a vida num país novo. Eu falava francês, o que era uma grande vantagem, né? Falava francês muito clássico, né? Aquele francês de Aliança Francesa, onde eu tinha estudado um pouco. E as palavras do dia a dia eu não conhecia, né? Quer dizer, que a gente não estuda na Aliança Francesa. Eu conto um pouco essa história do livro, quando eu tive que descobrir como é que dizia tampa de privada, Benjamin, para pôr várias tomadas. Eu não sabia nada disso. Isso aí eu fui descobrindo na prática e às vezes quebrando a cabeça, porque, né, a gente está, eu volto a dizer, a gente está pré-internet, pré-Google, pré-tudo isso, né? Mas ali eu tinha 20 e poucos anos e tinha um nível de expectativa imenso, imenso. Em relação a uma cidade que, mal ou bem, a gente acha sempre que já conhece um pouco de Paris, porque eu tinha estudado francês, então em livros que havia, claro, muitas histórias sobre Paris, muitas crônicas sobre Paris, e a gente conhecia de filme, né? A filmografia francesa é muito grande, tinha sempre filme francês que a gente ia ver,
no Rio de Janeiro, bom, e tinha cartão postal que alguém recebia e mostrava, né? Bom, então tudo isso eu tinha a impressão um pouco já conhecia. Mas, dito isto, eu fui, até pelo fato de estar trabalhando lá, eu fui descobrindo várias outras cidades, digamos, e, curiosamente, eu não sinto uma imensa diferença da Paris daquela época para a Paris de hoje. Claro que tem algumas, mas arquitetonicamente, como ela se manteve, dá para mais ou menos você se localizar. Coisa ao contrário do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu saí do Rio, eu morava numa rua que só tinha casa, todo mundo morava em casa. Eu morava num bairro em que 90% das habitações eram casas. Já a primeira vez que eu voltei, eu não vinha todo ano, as passagens eram muito caras, a primeira vez que eu voltei ao Brasil, depois que eu estava na França, eu já comecei a procurar a casa do fulano, da Beltrana, já não tinha mais casa, já era edifício, né? E hoje nem se fala, quer dizer, hoje não, já há muitos anos nem se fala, tá? O bairro inteiro só de apartamento. Quer dizer, muda a feição da cidade. Paris, não. Paris, você chega lá, a minha rua está mais ou menos igual, a pracinha que você ia está igual, mudou o bar, mas, enfim, a cidade conserva muito, digamos, a sua arquitetura e o seu semblante, né? o seu visual. Isso faz com que a cidade, a meu ver, mude menos. Dito isto, o que mudou foi, digamos, a população de habitantes de Paris. Isso mudou muito. Eu ainda peguei Paris, uma cidade onde morava muito operário. Ainda dava para os operários, com salário, evidentemente, mais baixo do que a da classe média, já indo para alta, dava para os operários morarem em Paris. O prédio onde eu morei, um dos prédios onde eu morei, tinha ainda dois operários da Renault, da fábrica Renault. Eles eram irmãos, eles por sorte, ou eles se arranjaram de modo a um fazer plantão de noite e o outro de dia, trabalhar de dia, então eles podiam se revezar, eles moravam num cubículo. Realmente, um dia eles eram muito simpáticos, muito agradáveis, me convidaram, e eles moravam quase do lado da porta a porta, quer dizer, eu via, não tinha banheiro, para você ter ideia, no apartamentinho deles, era um apartamentinho pequenininho, com uma cama só, e eles se revezavam, um dormia de dia, outro dormia de noite. Quer dizer, isso acabou, quer dizer, você não vê mais, você via no bar, por exemplo, no bar da esquina, qualquer bar em Paris, você ia, no bar da esquina, você estava lá, digamos, os operários todos tomando, às vezes até antes de trabalhar, às 7h pouco da manhã, 7 horas por aí, tomando um golinho de vinho, tomando quando estava muito frio e tal. Isso acabou. Isso você já não tem mais a classe operária, digamos assim, o que ainda havia. Isso realmente, em meio século que eu vou a Paris, isso acabou. Quer dizer, eles foram sendo expulsos, digamos assim, expulsos não por ninguém especificamente, mas pelos preços de mercado dos apartamentos, dos aluguéis. E foram indo para fora, primeiro para os subúrbios mais próximos, depois para os subúrbios cada vez mais distantes. Né? Tudo isso mudou, até porque você consegue hoje trabalhar em Paris e morar a 20 quilômetros de Paris, que tem um transporte público razoável. Então, isso também você consegue fazer. Mas essa feição de Paris, isso mudou. Isso mudou e, ao mesmo tempo, houve assim, uma avalanche de turismo. Né? Turista, por exemplo, quando eu cheguei em Paris, um pouco depois, havia as 4 semanas de férias. Quer dizer, já havia, isso era uma conquista que vinha lá desde os anos 30, do Front Populaire, já havia 30 dias, 4 semanas de férias pagas. Então, isso fazia com que praticamente a cidade inteira tirasse férias, que é o mês mais quente, que é o mês de agosto, no dia 1º de agosto e voltasse no dia 30 de agosto. Resultado, Paris ficava às moscas, literalmente às moscas. Entendeu? Não tinha ninguém na rua, não tinha bares fechados, lavanderia fechada, o cinema, às vezes tinha metrôs vazios, realmente você tinha pessoa que era uma cidade fantástica. Isso acabou. Isso acabou, inclusive, já há algum tempo, já há muitos anos, quando o Mitterrand foi eleito, governo socialista, e introduziu a 5ª semana de férias. Então, você tendo 5 semanas, dava para você tirar 3 semanas no verão, digamos, e guardar 2 semanas para inverno, Natal, Páscoa, enfim. Então, isso fez com que as pessoas já não partissem necessariamente no mesmo dia e voltassem no mesmo dia. Né? A cidade, portanto, está cheia mais ou menos o tempo inteiro e tem muito turista vindo dos outros países. Né? Isso mudou muito. A cidade toda mudou um pouco por causa disso. Né? Sim. Uma outra coisa que eu fiquei pensando bastante, né? Esse jornalismo, a entrevista que você tem ali dentro desse livro, elas são de uma presença muito marcante dentro do livro. No mundo dominado pela informação rápida que a gente está tendo hoje,
Gostaria de saber com você, o que você acha que uma grande entrevista como essa que você fez é capaz de capturar, que as redes sociais hoje não vai conseguir capturar, que o jornalismo também, de certa forma, com uma reportagem, uma notícia, não consegue capturar os entrevistados? Eu acho que é uma das coisas, viu, Carlos, era o tamanho. Quer dizer, eu tenho entrevistas, a entrevista com o Simenon, quando eu consegui entrevista com ele, não era muito fácil, não, mas eu acabei conseguindo e tal. Ele estava escrevendo as memórias, ele morava em Lausanne, na Suíça, e enfim, disse que eu estava indo de Paris, de trem, se podia me receber pelo menos 2, 3 horas por aí. Ele foi de uma simpatia incrível. A senhora que vivia na casa dele também, a Teresa, que era uma senhora de origem italiana, também foi de uma total simpatia. E eu sei que digamos que eu tenho pegado um 3, 8 da manhã, eu cheguei lá às 10h30, por aí, e ficamos eu e o fotógrafo, ficamos o dia inteiro com ele. O dia inteiro, saí de lá, peguei um trem às 7h30, 8 horas da noite, cheguei em Paris já tarde e tal. E almoçamos, teve lanchinho, entendeu? Teve realmente uma conversa nele. Quer dizer, essa entrevista eu devo ter feito em laudas, digamos, como se chamava, o papel da manchete, a folha na qual a gente batia, né? Eu devo ter feito umas 14, 15 páginas de entrevista. Quer dizer, isso é impensável hoje, você publicar num jornal uma entrevista de mais de 5 páginas, 6 páginas, eu não conheço nenhuma. Quer dizer, você vê, às vezes, uma primeira página digamos, do Globo, né? A página inteira, digamos. Primeiro que os jornais já são menores, né? Você vai a página inteira da Folha hoje, já é muito menor do que quando tinha aquela folha grandona, né? Estadão também. Então, isso, quer dizer, no máximo, talvez deva dar 4 laudas, 5 laudas. Eu fazia entrevistas de 10, 12, 15 páginas. Isso, portanto, mudou. Mudou muito. E em rede social nem se fale, né? Em rede social, se eu conseguir fazer fazer um postzinho para o Facebook de 20 linhas, já é um exagero, né? E se eu for para uma rede social ou outra, serão 10 linhas, 15 linhas no máximo, né? Se for. Então, isso mudou muito. E isso, ao mesmo tempo, muda também duas coisas. Primeiro, muda, digamos, o quadro que você pinta, quer dizer, o retrato que você faz do entrevistado. É claro que, a meu ver, fica, não vou dizer prejudicado, mas você não tem aquele panorama. Todas essas entrevistas que eu fiz, a minha ideia era fazer o mais abrangente possível, fazer uma entrevista que pegasse o caso do Simenon. O Simenon era mais fácil porque ele estava escrevendo as memórias, e ele tinha tido uma vida maravilhosa, muito atribulada, com milhares de histórias maravilhosas para contar. Eu comecei lá atrás, lá quando ele chegou em Paris, jovenzinho, ele tinha 19, 20 anos, que ele chega da Bélgica, porque ele é de Liège, da Bélgica, e ele vai morar numa pensão, num hotelzinho de 10ª categoria, e para ganhar a vida ele começa a escrever, e ele chegava a escrever 2, 3 livros, livros pequenininhos por semana, quer dizer, ele trabalhava o dia inteiro, a noite inteira, e ele teve uma cena bonita, em que num dado momento ele me mostra as mãos dele, assim, e dizendo, repare meus dedos como são um pouco amassados, sobretudo esses 2, porque ele era datilógrafo, digamos, de 2 dedos só, né, assim, basicamente com esses 2 e tal. Ele falou, repare como eles estão amassados. De fato, eu vi que os dedos dele, não sei se era isso ou não, mas enfim, também um pouco da idade e tal. Mas ele faz esse gesto, quer dizer, tem certas coisas que numa entrevista, quando você conversa muitas horas com um autor, com um escritor, tem um universo de perguntas para você fazer, né? Agora, se você tem que resumir isso para 4, 5 laudas, tudo bem, não acho ruim, não. Mas as entrevistas que eu fiz, de modo geral, elas eram muito longas. E, por sorte, naquele momento, eu estava trabalhando basicamente para Isto É, quase todas. Não, eu tenho algumas para Manchete também. O próprio Simenon é para Manchete. A Manchete me dava muito espaço. Então, a entrevista do Simenon na Manchete teve 4, 5 páginas, e a Manchete era uma revista grande, né? Então, é claro, com fotos. Quer dizer, isso eu acho que mudou. Quer dizer, a coisa das redes sociais hoje em dia. Agora, ao mesmo tempo, um grande escritor, ele pode, ou enfim, uma pessoa que você quer entrevistar, seja grande ou pequeno, ele pode também te dar a entrevista, dar uma para você, dar outra para a televisão, dar uma terceira para a Roda Viva, dar não sei o quê. Então, de repente, dá para você formar uma ideia, né? Naquela época era mais difícil. Quando que um Simenon ia ser entrevistado por televisão brasileira? Nunca. Então, éramos nós, mesmo correspondentes, que tínhamos. O Simenon ainda era mais conhecido, mas o Raymond Aron não tinha essa possibilidade. Então, realmente, a gente tentava explorar o mais possível, sugar o mais possível a conversa com os editores, com os autores, né? Era mais ou menos essa a ideia.
Bem, eu acho que você já respondeu uma pergunta que eu tinha, mas mesmo assim eu insisto em fazê-la, que é qual foi o episódio mais marcante? Acredito que os mais marcantes tenha sido com o George Simenon. Talvez um detalhe íntimo, uma conversa que estava inesperada, que para você sintetiza o espírito cultural de Paris naquele momento. Eu acho que é difícil, Carlos, de dizer uma só. Quer dizer, houve momentos, assim, o do Simenon realmente ele conta muitas histórias, as histórias que ele amou não sei quantas mulheres mas que ele só foi descobrir o verdadeiro amor, o amor físico, inclusive o amor espiritual, quando ele chegou aos 60 e tantos anos e tal. Ele conta várias histórias assim. Mas, por exemplo, deixa eu estar que eu também, digamos, para alguns eu tive mais petulância de fazer certas perguntas. Hoje em dia eu talvez não fizesse. Quando eu estava revendo essas entrevistas, a do Raymond Aron, que era aquele grande líder, aquele grande intelectual, que era o grande intelectual da direita francesa, digamos, liberal, francesa, direita e tal, e ele sempre teve uma espécie de uma rivalidade, ou ele próprio teve, ou ela foi alimentada pela imprensa, com Sartre. Eles foram da mesma turma da faculdade, que era a École Normale Supérieure, e sempre teve ali os dois mais ou menos se dirigindo para mesmo caminho, o Sartre mais puxando para a filosofia, o Raymond Aron mais para a sociologia, mas, enfim, sempre ali pensando os problemas do homem, da sociedade, da França, do mundo, e sempre houve ali uma certa rivalidade entre os dois. E, evidentemente, no final da guerra, digamos, a intelectualidade francesa era majoritariamente, para não dizer medularmente, de esquerda. Quer dizer, se dizer intelectual de esquerda era quase um pleonasmo, porque necessariamente intelectual, a figura do intelectual, que é muito marcante na França, né, com esse nome, era de esquerda, né? E o Aron estava, digamos, fora dessa linha, quer dizer, ele criticou desde muito cedo, ele criticou a União Soviética, e deu muita força, por exemplo, aos dissidentes, quando os dissidentes começaram a chegar nos anos 70. Ele, na época, eu acho que ele era diretor se eu bem me lembro, do L'Express, ou já do jornal do Figaro, ele dava muito espaço para os dissidentes, então já era uma linha diferente do Sartre. E eu perguntei, entendeu? Talvez hoje em dia eu fizesse a pergunta com mais algum cuidado, não fosse tão direta, né? Mas eu perguntei, basicamente foi o que eu perguntei, o que o senhor diz dessa rivalidade entre o senhor e o Jean-Paul Sartre? E ele disse, eu sabia que você ia chegar ao Sartre na entrevista, todo mundo acaba vendo me entrevistar e acaba chegando ao Sartre. Aí eu fiquei até meio encabulada, eu digo, agora eu já fiz a pergunta, eu vou ver o que ele vai responder, né? Mas ele responde muito corretamente, dizendo, olha, nós fomos muito amigos, nós fomos de petit copain e tal, na época da universidade, da faculdade, que era a École Normale Supérieure, mas depois, realmente, eu acho que Sartre errou, quer dizer, eu acho que eu prefiro ter razão, tinha essa história que as pessoas diziam, é melhor estar errado junto com Sartre do que ter razão junto com Raymond Aron. Quer dizer, tudo bem, o Sartre errou, mas era melhor ficar com o Sartre. Sartre era muito presente, era grande personalidade, né, do mundo intelectual francês, europeu, né, eu diria quase que mundial, né, digamos assim, ele era um grande nome. E o Aron ficou meio assim, ele era miudinho, ficou meio assim, como quem diz, eu sabia que você ia chegar lá, entendeu? Quer dizer, eu não sei se hoje eu faria essas perguntas. Agora, tem uma coisa que eu queria, que não é necessariamente... como é que eu posso dizer, não é necessariamente o que eles dizem sempre, mas é que eu acho que é uma ideia que a gente perguntava, eu perguntava sempre, eu puxava um pouco a coisa para o lado da política. É verdade que o grosso dessas entrevistas foi feita quando o Brasil estava em plena ditadura, momentos muito pesados, que foram momentos, sobretudo o momento do Médici, que foi até mais ou menos quando eu já estava indo embora, em 74, o Geisel, que continuou a ser muito pesada, houve muita perseguição, houve muita gente presa, houve aquelas rádias contra o Partido Comunista, quer dizer, a coisa continuava, sequestro, desaparecimento, tudo isso continuou na época do Geisel, embora ele dissesse que não sabia, enfim, bom, acredite quem quiser. Então, tudo isso eu puxava muito para o lado político, né? E dois, pelo menos, me falaram coisas que eu acho muito bonitas até hoje. Um deles foi o Romain Gary.
O Romain Gary, ele mesmo de origem russa, né? Enfim, ele foi para a França, a mãe dele foi para a França, ele era um jovem, vai ali para Nice, ali para o sul da França, quando vem depois, se instala de verdade o Partido Comunista da União Soviética, e eles fogem e são, digamos, exilados, e o Gary depois vai fazer a vida dele, nunca foi uma pessoa expressamente de esquerda, mas tinha um pensamento liberal e tal. E eu pergunto para ele o papel político da literatura. E ele é um descrente. Ele diz, eu não acredito nisso. E aí ele diz uma frase bonita, que ele diz, o romance Guerra e Paz fez tudo pela paz, mas nada, quer dizer, nada pela democracia, nada, entendeu? Nada que tivesse melhorado, digamos, o sistema. Então, isso, aliás, o contrário, desculpe, eu errei. Foi o romance Guerra e Paz, fez tudo pela literatura e nada pela paz. Essa que é a frase dele, que é uma frase forte, né? E também, para quem eu perguntei, até porque a entrevista que eu fiz com ele foi mais política do que literária, o Cortázar, o Julio Cortázar, que eu entrevistei em 78, no momento em que ele tinha acabado de virar, a contragosto, digamos assim, exilado. O Cortázar saiu da Argentina, não era como exilado, ele nasce, por acaso, na Bélgica, depois porque os pais dele estavam lá, depois ele vai para a Argentina e ele sai para morar na França, enfim, aí acaba sendo, inclusive, tradutor da Unesco durante muitos anos, começa a carreira literária dele na França, e ele não era, embora sempre tomando posições à esquerda, mas ele não era um exilado, digamos, político. Aí vem, em 78, fazia 2 anos que já estava instaurada a ditadura na Argentina, do general Videla, e naquele momento já estava circulando antes, um pouco antes do Videla dar o golpe, mas já estava circulando naquele momento aquelas listas do Comando de Caças Comunistas, a AAA, bom, todas aquelas listas em que apareceram, num dado momento, 100 nomes de inimigos da pátria, por serem comunistas e tal, e o Cortázar estava nessa lista. Eu ainda perguntei, eu digo, mas o consulado renova seu passaporte depois disso? Ele se renova. O consulado faz esse jogo duplo de renovar o passaporte, mas, ao mesmo tempo, se eu puser o pé na Argentina, como eu estou nessa lista, que foi uma lista fartamente difundida, eu sou, evidentemente, uma vítima fácil de qualquer comando, qualquer milícia, qualquer, enfim, Tenório Júnior. Ontem eu fui exatamente a uma homenagem àquele pianista que desapareceu na Argentina em 76, o Tenório Júnior. Ontem teve uma homenagem a ele muito bonita aqui no Rio, e tinha todos aqueles grupos de milicianos, literalmente milicianos, que sequestravam as pessoas e matavam, né? E então o Cortázar, aí eu pergunto para o Cortázar também sobre o papel político da literatura, e ele diz também uma frase muito bonita, que ele diz: nunca nenhum poema derrubou um tirano, mas é exatamente a acumulação, digamos, de poemas que vão se acumulando numa espécie de pedestal onde está a estátua do tirano, que num dado momento são tantos poemas e tão bonitos que os próprios poemas derrubam esse pedestal e o tirano cai e morre. Então, é uma espécie de acumulação, digamos, da literatura como uma arma importante para lutar pela democracia, pela liberdade, pela justiça, enfim. Eu acho essas frases muito bonitas, e eu acho que a gente tem que ficar de olho nelas, porque volta e meia elas são ameaçadas, né? Quer dizer, então tem que ficar de olho numa espécie de papel da literatura, a importância da literatura, a importância dos escritores em favor da liberdade, em favor da democracia. A gente tem sempre que ficar de olho para que não venha nenhuma censura novamente, né? Nós conhecemos algumas e passamos por alguns perigos recentes, né? Exatamente. Agora eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre a sua trajetória como tradutora, né? Você é muito conhecido por trazer essas vozes francesas para o nosso idioma, né, para o português. E eu gostaria de saber como é que você escolhe ou aceita os autores que você traduz. Existe algum critério afetivo, estético, algum critério político também por trás disso, das suas escolhas? Digamos, tem as duas vertentes. Quer dizer, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a fazer tradução, quando eu voltei da França, em 86, não deu mais para continuar a ser jornalista, então aí eu comecei a trabalhar com uma editora chamada Paz e Terra, era uma editora muito grande, muito importante na época, e
me deu vontade de traduzir um livro, e eu traduzi um livro, eu sugeri, digamos assim, quer dizer, há livros que eu sugiro e outros que as editoras me pedem. No caso da minha estreia, digamos, foi com O Conde de Gobineau, um livrinho que eu tinha comprado em Paris anos antes, nem pensava jamais em ser tradutora e fazer tradução. Eu tinha comprado um livrinho do Conde de Gobineau, que é aquele teórico do racismo, né, do século XIX, meados do século XIX. Ele foi embaixador da França no Brasil, no Rio de Janeiro, e ele odiou o Rio de Janeiro, ao contrário de vários viajantes que descobrem coisas maravilhosas, ele achou isso aqui um horror. Horror, cidade bonita, tá bom, ele admitia que era bonita, mas uma cidade sem grande vida cultural, com muito escravo ainda, uma cidade muito suja, e devia ser mesmo. Quer dizer, quando a gente pensa, outro dia eu estava na Rua do Ouvidor, que é uma rua pequenininha aqui do Rio de Janeiro, da época, das ruas antigas do Rio de Janeiro, do Brasil Império, né? Quando eu estava ali no lançamento de livro, olhando assim para o terceiro, quarto andar, quando eu penso que ainda havia, antes de ter o esgoto na cidade inteira, ainda você jogava os urinóis, digamos, pela janela, quer dizer, você pode imaginar como eram cheirosas, né, as ruas do centro do Rio de Janeiro, né? E então o Gobineau, ele veio sozinho, furioso, porque ele não estava gostando de estar aqui, e ele escreve cartas sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil, para a família, para a mulher, para a filha, para uma namorada, uma amante, enfim. São essas cartas que eu traduzi. E eu tinha lido na França muito tempo antes, e aí tomei gosto, digamos assim, né? E aí comecei ainda na Paz e Terra, era eu que sugeria. Eu sugeri traduzir o Georges Saint-Prun, depois eu ficava acompanhando muito, os livros estavam saindo na França, e tudo isso era mais difícil de fazer, porque você não tinha muita repercussão aqui, mais uma vez, a gente não tem ideia do mundo pré-internet, mas era tudo mais difícil. Mas, de qualquer maneira, eu sugeria e tal. Depois, quando eu comecei a trabalhar para a Companhia das Letras, eu me lembro que o primeiro livro que eu fiz para eles também foi sugestão minha, foi o Celina, O Viagem ao Fim da Noite, que é um livro que eu tinha lido anos antes, quando eu cheguei na França, tinha adorado esse livro, adorado o Celina, mas nunca, jamais pensei em traduzir o Celina, muito menos esse que era o meu xodó, era o livro meu xodó. A Companhia das Letras aceitou, topou, e aí começou uma espécie, às vezes eu sugeria, outras vezes eles sugerem, e foi um pouco isso, quer dizer, vida fora na Companhia das Letras, e eu sugeria, quer dizer, eu tive essa sorte, digamos, de traduzir gente que eu gostava, quer dizer, de quem eu gostava. Então, eu fiz, mais recentemente, nos anos mais recentes, eu fiz para a companhia basicamente retraduções. Desde que, por exemplo, apareceu a Penguin, que está fazendo 15 anos agora, eu retraduzi muita coisa para a Penguin. Os ensaios, eu comecei com os ensaios de Montaigne, foi a primeira retradução que eu fiz para a Penguin. Mas depois veio muita gente do século XIX francês, que ele sugeria, ou que eu sugeria, veio muito Balzac, Flaubert, Stendhal, depois veio um pouquinho antes, eu fiz também La Rochefoucauld, fiz depois o Marquês de Sade, quer dizer, tudo isso para Penguin em retraduções, digamos assim. E isso é um pouco por aí, às vezes as novidades que aparecem, que me dão para traduzir, mas eu, por sorte, eu gosto de tudo que me pedem para traduzir, eu gosto, quer dizer, eu nunca traduzi uma pessoa mal-humorada, digamos, de quem eu tinha horror. Nunca me aconteceu isso. Aliás, também não chego a ter horror por nenhum escritor especificamente, né? O que pode é eu não conhecer. E aí eu vou atrás, né? A gente vai atrás e vai tentando conhecer e tal. Até que chegou o Proust, né? E o Proust é um outro projeto imenso, enfim, que você conhece muito melhor do que eu. E estamos nesse projeto agora do Proust, né? Exatamente sobre isso que eu também gostaria de perguntar. Como que foi o convite do Mário para você, Mário Sérgio, quando você começou a traduzir com ele? Então na verdade, o convite não veio dele, Mário. Na verdade, foi uma ideia do editor, do publisher da Companhia das Letras, que é o Otávio Marques, e o Mário Sérgio o projeto era dele, de retraduzir os 7 volumes da Recherche, e ele estava indo, traduzindo, e o Otávio me perguntou o que eu acharia de fazer algum livro, eu achei uma maravilha. Aí nós tivemos uma reunião, Mário, eu e o Otávio, e aí discutimos mais ou menos como seria e tal, e está correndo tudo muito bem, quer dizer, o Mário aceitou, e pelo contrário, eu acho que ele até achou bom da gente dividir, entendeu? Para acelerar um pouco o projeto ir andando, e a ideia é que cada um faz o seu e assina o seu, quer dizer, ele estava
o Swan, que era o primeiro, né? Eu aí peguei o segundo, que era a Jane Fia, As Moças em Flor, né? E agora ele está no terceiro, no Guermantes, e eu no quarto, no Sodoma, que eu já acabei, e ainda faltam, né? Temos 3 pela frente. A ideia é essa, a ideia é cada um fazer o seu. Claro que nós conversamos muito para fazer uma espécie de uma certa uniformização, né? Do vocabulário, dos pronomes de tratamento. Por exemplo, nós decidimos lá um dia conversando que as madames, a palavra madame, a gente ia deixar em francês. Então, você tem a Madame de Guermantes, a Madame é sempre a Madame, porque a Madame, mal ou bem, já é, inclusive, um termo muito conhecido do Brasil, já está, inclusive, dicionarizado. Agora, o Monsieur, a gente põe senhor. Então, tem assim, a Mademoiselle, a gente põe senhorita, quer dizer, teve assim uma série mas isso tem muita conversa, quer dizer, a gente foi conversando, foi vendo como o nome dos lugares, das localidades, como é que botava e tal, e fomos mais ou menos chegando a uma espécie de um acordo, digamos, de um manual de redação, digamos, para traduzir Proust, né? Foi mais ou menos o que a gente fez, e a gente vai seguindo isso. Claro que no final tem depois a preparação, que foi feita já desses 2 primeiros volumes por uma excelente preparadora, que é a Márcia, e a Márcia, então, tinha muita dúvida, quer dizer, ela pegou os 2, né? E ela, então, ela vai mais ou menos dizendo isso aqui, o que vocês querem pôr e tal, e a gente vai tocando. Quer dizer, eu acho que agora vamos ver quando é que saem os outros, quer dizer, porque no princípio saem 2 de cada vez, e ainda tem mais 3 pela frente, né? Mas a ideia foi essa. A ideia foi, na verdade, do Otávio, que falou com o Mário topou, e aí a gente começou a conversar. Tem alguma previsão para terminar essas traduções e publicação delas ainda? Então, Carlos, esse é que é o problema, quer dizer, tá com atraso, né? O projeto está atrasado, e vamos ver, quer dizer, eu há pouco tempo falei novamente com o editor. Eu, na verdade, eu vou te dizer, eu por mim não posso fazer isso. Eu por mim pulava para o último, quer dizer, que acho que é, digamos, quase que o meu preferido, né? Em toda. Aliás, eu tenho 2 livros do Proust que eu nunca li, quer dizer, dos 3 próximos que a gente tem pela frente, da Prisioneira, da Fugitiva e tal, enfim, do que tem pela frente, eu não li. A coisa do Proust comigo foi curioso, porque quando eu cheguei na França, claro, né? O Proust não tinha, curiosamente, há meio século, ele não tinha essa repercussão que ele tem hoje. Claro que ele era estudado, claro que ele era lido, ele era obrigatoriamente livro de texto nas faculdades, nos cursos de letras, tudo isso. Nas edições de bolso tinha uma montanha de edições de Proust, mas ainda ele era um pouco mais restrito, digamos, a uma elite intelectual mais sofisticada e tal. Mas, ainda assim, eu tinha estudado francês e tal, me deu curiosidade de ler o Proust. Bom, e eu li, nunca fui adiante. Li o primeiro, gostei muito do Swan, aí começaram a aparecer também nos anos 80 os filmes, né, sobre Proust. Então, houve 3 ou 4 interessantes e tal, sobre o Swan, sobre tudo, né? E aí isso também deu uma espécie de um revival, né, a obra do Proust. Mas eu lia, mais ou menos, aí parei, fui ler outras coisas, e muito trabalho de jornalismo e tal. Quando eu volto para o Brasil, o meu marido, que era o Celso Furtado, eu digo, poxa, eu vou parar de fazer jornalismo, vou ficar numa depressão braba, morando em Brasília, o que vai acontecer e tal. Aí ele, espertamente, comprou o Proust na Pleiade, e disse, bom, agora, me deu de presente, e disse, agora você tem todo o tempo do mundo para ler Proust. Eu digo, agora eu vou ler. E, de fato, eu li em Brasília, curiosamente. Eu li, mas eu não li os 7. Eu li, exatamente, o Sodoma eu nunca tinha lido, eu li os 3 primeiros, e o Swan, li a Jane Guermantes, e os 3 primeiros, e depois pulei para o último. E o último foi um novo deslumbramento, entendeu? E eu acho que ali realmente está a essência, não vou dizer a essência de tudo, porque senão eu estou desmerecendo os outros, mas ali está realmente, quer dizer, ou talvez seja um Proust para você ler mais velho, digamos assim, porque ali está tudo, quer dizer, está inclusive, que é uma coisa muito. Eu gosto muito da coisa da decadência, quer dizer, da decadência, já da falta de memória, já do que caiu no esquecimento. Então, que ele aí realmente ele vai tendo que rememorar tudo, e tudo já tem um arzinho de passado, já um pouco gasto, já um pouco enrugado, entendeu?
para mim, aquele livro é o Tempo Redescoberto, não sei se seria esse o título melhor para o Brasil, enfim, a pensar, mas é uma maravilha, realmente é o grande fecho, né? Proust, você que sabe disso, agora dá vontade de eu perguntar para você, né? Dá vontade de perguntar qual para você, se você tem algum preferido entre os 7, né? Dá vontade agora que você responda, porque você é o grande especialista. Imagina. Bom, eu gosto muito, muito, muito do 5º volume, né, Prisioneira, e também do 7º, são dois, assim, que me marcaram bastante. Eu nunca li A Prisioneira. É muito bom. E o 2º também tem uma passagem maravilhosa, duas, aliás, que me marcaram muito, que é quando o narrador conversa com o Swan, e ele fala que ele queria estar perto da sua filha, né, Gilberte, e ele fala, não, mas você precisa ir para as Ilhas da Oceania, lá você não ia querer voltar nunca mais. Ele fala, não, mas tudo que eu quero é estar cercado dela, cercado de tudo aquilo que ela gosta e tal. E ele vai dizer que o coração diz para ele que aliás, é que o coração dele, aliás, o cérebro dele diz que vai doer muito, né, mas vai passar. Mas o coração diz isso vai doer e até que se renove, né, até que venha outro ser, aquela questão da morte sucessiva dos Zeus, que ele trabalha muito. Isso. Eu acho sensacional, foi uma parte simplesmente que me marcou muito. E o final, aquele até que você contribuiu pra gente na Intermitências, que é o encerramento do livro, quando a Françoise vem abrir as cortinas do Hotel do Balbec, e aquela construção que ele faz, dizendo que ela está abrindo, né, desenrolando uma múmia que tem um dourado, assim, é sensacional. E aliás, o 7º volume, né, que encerra tudo que... eu li há 40 anos o 7º volume, mas eu tô curiosa, porque realmente aquele livro foi uma coisa assim, me deixou... E eu acho que ele... Se ele não fizesse parte da recherche, digamos, né, ele seria um imenso romance do século XX, quer dizer, entendeu? Fazendo parte, melhor ainda, mas porque ele termina também o ciclo inteiro, né? Mas ele, se fosse um romance em si, é dos grandes romances do século XX, até ele sozinho, hein? É dos grandes romances do século XX, digamos até... Vou dividir o século no meio, digamos, da primeira metade do século XX. Eu, francamente, acho, Carlos, não sei se você concorda, eu acho que os grandes romancistas da primeira metade do século XX na França são o Proust e o Céline. Para mim, o Céline também O Céline tem essa desvantagem, digamos assim, de ter sido um imenso romancista, e um imenso canalha, né, na vida pessoal, né? Então tem essa dicotomia que você tem que saber como é que você trata o Céline, né? Eu acho que tem que tratar no conjunto, né? Enfim, as duas coisas, né? Mas ele é imenso também, os dois são imensos. Agora, o 7º volume da Recherche é um romance em si maravilhoso, maravilhoso. Realmente eu concordo. Agora, só voltando, a personagem, para mim, eu não avancei muito, eu só fiz, portanto, um Proust, né? Que eu só fiz a Jeanne Fille, né? Aliás, eu fiquei muito na dúvida de pôr meninas ou moças, porque o Proust, necessariamente, ele é esperto, né? Ele não dá a idade exata de cada uma, né? Elas ficam naquelas faixas e tal. Mas aí você dá uma olhada, conhecendo um pouco o currículo francês escolar, digamos assim, né? Que é um pouco diferente, hoje em dia, é bem diferente, aliás, na época do Proust, mas, enfim, eu consegui descobrir lá na época como era e o que as meninas estavam estudando, né? Em que, digamos assim, que momento da vida acadêmica, da vida escolar, elas estavam. E aí, realmente, não há dúvida que elas têm entre 13 e 15 anos, quer dizer, são... Aí eu digo, será que é meninas, será que é moças e tal? Tem umas que são bem menininhas ainda, né? Meio espoletas, fazem bagunça e tal, e tem outras já, né? Que a gente sabe quem é, já com olhar, digamos, o olhar já alertando para o namoro, para a coisa sexual, para sensações, já é uma coisa diferente, né? E é esse jogo, essas ambiguidades do Proust, que são uma maravilha, né? Realmente é uma das marcas dele, que ele deixa você imaginar, né? Ele te dá todos os elementos e você vai embora, né? Junto com ele, cada um pode ir para um lado, né? É sensacional, realmente. Para a gente finalizar ainda, falando de Proust, você traduziu o Proust e a Recherche do Piedade, né? 99, se não me engano. E você tem algum projeto ainda de escrever, aliás, de traduzir algum livro, alguma biografia sobre Proust também? Ou não? Olha, não, quer dizer, não porque
enfim, se amanhã eu talvez não propusesse. Eu acho que tem muita coisa interessante que deve ter saído. Eu acompanhei um pouco, inclusive pelo Pierre Rassolini, que é um amigo, e ele tem aquele dicionário, né, do Proust, né? Eu acompanhei um pouco tudo que saiu do Proust, que foi uma enormidade, né, de coisa que saiu hora quando houve o centenário, né, vários, que aí tinha o centenário da recherche dele, né, bom. Mas eu não li muita coisa, não. Eu vendo nas livrarias, eu estava, inclusive, na França nesse momento, muita coisa que saiu. Deve ter saído muita biografia boa, mas eu não peguei mais nenhuma. Eu conheço, na verdade, a do Painter, né, que todo mundo conhece, enfim, que é uma biografia que dizem que envelheceu. Eu não sei, para mim, eu gosto muito daquele livro, acho um livro interessante para você mergulhar no Proust, né? Tem, certamente, outras mais certeiras, né? Essa coisa de você escrever sobre o autor é muito interessante, porque o conhecimento sobre o autor vai se acumulando, né? Quer dizer, e daí, inclusive, eu achar que Proust e outros mereçam retraduções. Quer dizer, porque eu acho que as traduções envelhecem. Então, e você faz as traduções de acordo com a época em que elas são feitas, quer dizer, com a linguagem da sua época. Não à toa eu mudei o raparigas, tirei raparigas, que eu achei que era uma palavra mais datada, e pus moças em flor. Quer dizer, isso, ao mesmo tempo, você também pode fazer uma retradução, porque houve vários estudos já sobre o autor no correr dos anos. Quer dizer, o que se conhece de Proust hoje em dia é muito mais do que se conhecia, por exemplo, quando o Mário Quintana fez as traduções no final dos anos 40, início dos 50. Então, tudo isso facilita, inclusive, para os biógrafos. Agora, eu não tenho em vista nenhuma biografia do Proust. Se a amanhã me pedirem para fazer, eu faria com o maior prazer. Quem eu gostaria de ter alguma biografia, porque eu acho que é um escritor pouco conhecido ainda no Brasil, é do Celina. O Celina também tem várias biografias sobre ele, e Celina tem um público ainda mais seleto no Brasil, né? Eu traduzi já 4 livros do Celina, andaram bem, os livros foram bem, o último, inclusive, que é um desses póstumos, né, que descobriram em 2022, 3 livros póstumos dele, eu traduzi o primeiro, Guerra, mas eu acho que o Céline é uma personalidade que eu já li umas 2 ou 3 biografias do Céline e eu acho que mereceria uma biografia do Céline. Enfim, vamos ver, quem sabe. Rosa, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigada a você, Foi um prazer Carlos. conversar com você. E boa noite a todos. Obrigado novamente a Luciana Persis pelo convite. E até logo. Até logo. Retirei já a transmissão. Acabou a transmissão? Não, retirei o vídeo. Você vai falar alguma coisa para terminar? Ou só para terminar. Pode falar. Posso falar? Então, gente, obrigada pela audiência. Eu estava só esperando para poder insistir. Então, foi uma gravação. Ela, morando na França, são horários difíceis. O próprio Carlos Eduardo tem um horário complicado também. Ele é professor. Nós todos sabemos como é difícil o horário do professor. Então, espero que vocês tenham gostado. Deve ter percebido que a entrevista vira uma conversa de proustianos, não teria fim, é porque realmente a gente tinha, né, uma limitação prevista desde o início, mas eu tenho certeza que essa conversa deverá render muito ainda, e agradeço a presença de vocês, lembrando, então, que amanhã tem uma programação do Dia de Artes, né, a programação demorou a ser transmitida, mas ela pode ser consultada e espero que vocês apreciem. Então, os 2 próximos dias de Celifran é sempre uma maratona e, para quem assiste, como eu, ao máximo possível, é de uma diversidade formidável. Eu espero que vocês estejam apreciando. Até amanhã. Muito obrigada. Boa noite.